Cumprimento os internautas. Hoje estamos uma vez mais aqui, nesta feita, para entrevistar o professor Edu Albuquerque, do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e teremos como companheiro de bancada, também como entrevistador, o professor de Filosofia, Luiz Roberto, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. E o tema da nossa conversa hoje será a guerra entre Rússia e Ucrânia. Sigam nossas redes sociais, curtam, compartilhem e vamos à entrevista. Olá, internautas! Estamos aqui hoje recebendo o professor Edu Albuquerque, professor do Departamento de Geografia da UFRN, para tratar de um tema caro, e da ordem do dia, que é o conflito entre Rússia e Ucrânia. Para nos auxiliar na entrevista, na conversa com o professor Edu, trouxemos o professor Luiz Roberto, professor de Filosofia do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. E antes de mais nada, professor Edu e Luiz Roberto, é um prazer recebê-los aqui. Vamos, durante um bom tempo, conversarmos sobre este tema, da ordem do dia, que é o conflito entre Rússia e Ucrânia. Mas, de mais nada, eu queria só que o senhor fizesse umas breves considerações, assim, por alto, sobre a origem daquilo ali. Como é que aquilo nasceu? Como é que esse conflito recente, que não é tão recente assim, surgiu? Bom, muito bem. A gente tem acompanhado aí na mídia, que há uma guerra de narrativas, mas o que eu mais tenho visto só é a narrativa do pessoal mais, digamos assim, ligado a posicionamentos anti-estadunidenses, apontando os males dos Estados Unidos, como se o outro lado também não tivesse pecados, Então, o caso da Ucrânia é um exemplo desses. A gente pode dizer que a Ucrânia é o México da Rússia, ou a Cuba da Rússia. Tanto faz a nostalgia de cada um. Mas todos têm pecados. No sistema internacional não tem bonzinhos, não. O senhor diz o México da Rússia, ou a Cuba da Rússia, em que sentido? Por que o México da Rússia e a Cuba da Rússia? Para nos situar didaticamente nessa discussão. Perfeito. Na expansão americana das 13 colônias do Atlântico na direção do interior, uma parte do território americano foi tomada dos mexicanos. Então, o que a gente está vendo agora é exatamente a mesma coisa. A Rússia está tomando uma parte da Ucrânia. Não se sabe ainda se será toda a Ucrânia ou só uma parte, mas provavelmente será a região do Donbas, que fica ali, são os oblasts, de Lugansk e Donetsk, que ficam na fronteira, da Ucrânia com a Rússia. Então também vai haver uma amputação territorial ali. Se será um estado fantoche controlado por Moscou ou se será uma área agregada ao território da Rússia, ainda não sabemos. Mas, de qualquer forma, a Ucrânia será amputada territorialmente. Professor, em outro momento, essa região que o senhor está apontando aí, ela fez parte do que se reconhecia anteriormente como Império Russo? Como essa relação histórica aí, professor? Excelente. De novo, nas guerras das narrativas aí que a gente vê, que só mostram um lado, pelo menos entre os intelectuais, é um lado, A Rússia, ela, no Império da União Soviética, ela agregou a Ucrânia. Então, por algumas décadas, a Ucrânia foi uma parte do território da União Soviética. Mas se nós remontarmos mais na história, nós vamos encontrar ali diversas dominações, diversas hegemonias imperiais. O Império Austro-Húngaro também já tomou a Ucrânia em determinado momento. Os poloneses, quando a Polônia era um país forte na Europa, estão tentando fazer renascer essa Polônia, mas quando ela era um país forte na Europa, ela também tomou uma boa parte da Ucrânia. A Rússia czarista tinha uma parte e a Polônia outra. Então, nessa guerra de narrativas, só há, pelo que eu estou vendo, só há interesse em mostrar uma Ucrânia que sempre foi russa. E, na verdade, não corresponde à história. Vou dar aqui um exemplo. Se nós compararmos o alfabeto ucraniano com o alfabeto russo, 62% das palavras vão ser semelhantes. 38% são diferentes.
vocês podem pensar assim, mas 38% é menos, né? É minoria, né? França e Itália, o italiano e o francês. É 30% só a diferença. E para nós, aqui pelo menos, ouvindo italiano e francês, parece diferente, não? Então, quer dizer, isso mostra que essa identidade toda que se fala na mídia, né, como se fosse um só, né, Ucrânia e Rússia, não corresponde aos fatos. Né? A não ser que a gente vai justificar que o Império Romano deve ser a volta da a França e Itália, né? Voltar aos tempos romanos, ou então o sonho do ditador Napoleão Bonaparte, que também quis tomar toda a Europa, né? E principalmente a Europa Latina, né? Então, o sonho do Mussolini, né? Esses ditadores que têm esses sonhos de fazer a grandeza de um passado mitológico, e parece que o Putin está nessa mesma toada. Existe alguma identidade étnica, por exemplo, mais forte em determinadas regiões da Ucrânia, como a gente fala, essa região do Donbás ali, mais próximo aos russos, existe uma separação maior que vai influenciar isso também? Nós temos aqui uma imagem que eu vou mostrar para vocês. Geógrafo tem que mostrar mapas, né? Eu vou mostrar aqui alguns mapas para vocês, né? Que vai ficar mais visível essa tua questão. E, de novo, né, são as versões, né, as narrativas, né? Neste mapa aqui, nós temos aqui nos oblast das províncias, né, equivalente a províncias na nossa divisão política, né? Na região do Donetsk, nós temos quase 87% de falantes do idioma russo. Eles se sentem mais partes da Rússia, né, do que da Ucrânia. Né? No sul também, né, onde está a Crimeia, né, no sul nós também temos aí 82% que falam russo. E a Crimeia é uma área sensível há muito tempo, né? Já em meados do século XIX já houve problemas ali da Rússia com o Ocidente, né, em meados do século XIX, correto? Isso. A Crimeia é uma área estratégica. Por quê? Vou mostrar para vocês aqui um geopolítico clássico. Nós sempre abordamos nas aulas de geopolítica, que é o Mackinder, né? Halford Mackinder. Como ele via o mundo à sua época? Ele escreveu aí há mais ou menos 120 anos atrás. Né? Claro que é uma leitura inglesa, né? Mas não só da Inglaterra, é uma leitura da Europa Ocidental, que são vários países pequenos, muito preocupados com a expansão de grandes impérios, porque pode ser o desaparecimento deles. Então, o Mackinder, quando ele formulou a teoria dele, né, a teoria do Heartland, o coração da Terra, ele disse que a Europa Ocidental, em particular a Inglaterra, era uma pequena parte dessa massa gigantesca de terras chamada Eurásia. A gente pode ver o mapa aí do Mackinder na tela. Ora, se a Eurásia, essa imensa massa de terra, e a Europa ocidental, o berço da civilização ocidental, é uma pequena área, uma península, é óbvio que vai sempre ter atritos, né? Porque o conjunto da Eurásia não vai facilmente aceitar um controle de países menores. Eles vão querer controlar, por serem países maiores, né? Então, essa é a base da teoria do Mackinder, né? Ele dizia que sempre vai haver um desafiante ao poder da Europa Ocidental vindo do interior das terras da Eurásia. Né? Por muito tempo... O mundo romano se acaba assim, né? Isso. Não peguei aqui nos mapas o mundo romano, mas eu peguei um que tentou reconstruir. Né? Estamos aqui na figura, né, mostrando o Sacro Império Romano Germânico, em 1600. Ele não ficou confinado à população germânica. Esse ideal do Império Romano reviveu, o Império Romano ele foi expandindo. E, evidentemente, engolindo os pequenos. O Império Russo, né, a gente vê aí nas críticas aí, né, dos analistas, né, as guerras que os Estados Unidos promovem, que a OTAN é responsável pelo conflito. Né? Mas vejam, a Rússia tem uma história de expansão de 5 séculos. Se a gente pegar uma pizza, o mundo é a pizza, dividir em 8 pedaços,
um pedaço sozinho é a Rússia. É muita terra para pouca gente. 150 milhões de pessoas tem 2 vezes o tamanho do Brasil. Isso foi feito como? Pelo convencimento, pela democracia? Não, foi pela conquista. E com a desculpa de que a Rússia tem que fazer isso para se sentir mais segura. As invasões dos tártaros, né, do século XVI, XVII, a invasão dos tártaros, né, dos bárbaros asiáticos, mas todo o país quer se sentir mais seguro. A segurança faz parte do projeto da nação. Então, se a Rússia que tem esse tamanho todo precisa se sentir mais segura, imagina os pequenos países da Europa Ocidental que compõem a OTAN. Então, se a gente pegar essa perspectiva do Mackinder, né, vamos ver que há vários casos na história da Europa onde uma pessoa, um ditador, tentou dominar todo o conjunto, engolir os pequenos. Outra imagem aqui, o Império Napoleônico. Né? Napoleão Bonaparte tentou abocanhar aí, além da França, né? Pedaço da Itália, da Alemanha, e o mais conhecido de nós, o nazismo. Estamos vendo nas imagens aqui, né? Alemanha em 33 e Alemanha em 43, 10 anos depois, a Alemanha se expandiu totalmente. Quem é que deteve o projeto expansionista alemão? Winston Churchill foi pedir ajuda ao Roosevelt. Não foi os Estados Unidos que foi lá, não. Foi a Europa que foi pedir ajuda. As pessoas esqueceram disso, porque nós temos uma geração que não viveu isso, não teve pai que viveu isso. Quem viveu foi o avô, bisavô, então eles perderam as referências desse momento histórico. Nós temos, na verdade, na Segunda Guerra, ali para segurar o Império Alemão, né, 2 frentes, né? A frente ocidental, que a Grã-Bretanha, né, com Churchill, que vai a Roosevelt, né, ansia pelo apoio dos Estados Unidos o tempo todo, e Carta só virá... Carta Atlântica famosa. Exatamente. E só virá em 41, depois que os Estados Unidos vão ser alvejados pelo Japão. Isso. E você tem a frente oriental, que são os soviéticos segurando, né, também esse expansionismo russo. E a nossa cidade de Natal entra aí, pouca gente sabe. Nós fizemos uma parte logística para abastecer esse fronte também. Né? Porque os russos já não tinham armamento. Né? Já tinha sido a área industrial deles já tinha sido dominada pelos alemães. Os americanos que incentivaram a frente oriental. Né? Então, veja, só ver os americanos como o lado ruim da história não bate com os eventos. Né? A Carta do Atlântico, ela vai ser a base para a OTAN. Certo? Vai ser a base para a OTAN. Então, a OTAN não é americana. Isso é uma versão que é repetida e aceita pela maior parte dos nossos analistas, devido a esse elemento anti-estadunidense que a gente tem muito forte na América Latina. Né? Mas a OTAN ela é uma coligação agora de 30 países pequenos, que querem se sentir mais seguros. Né? Então, essa é a narrativa, guerra de narrativas, eu concordo que isso existe, mas não se mostra mais esse lado. Professor, então, pelo que eu entendo, quando a gente faz esse tipo de análise, a gente recorre à história. Sem esse conhecimento histórico e geopolítico que o senhor está mostrando, não tem como a gente conhecer o que ocorre hoje. Então, se a gente está falando até poucas décadas atrás, a gente está falando de ontem, né, em termos históricos, 30 anos atrás, está falando de ontem. Então, existiu uma Rússia czarista que era imperialista, a União Soviética, né, que teve sua vigência durante uma boa parte do século XX, é imperialista, né, nesse sentido, e então a justificativa, digamos, das abordagens da OTAN em relação a isso tem sentido, né, uma vez que a gente está falando de coisa de pouquíssimas décadas atrás. Né? Então, esse jogo geopolítico aí, ele faz sentido, né, da OTAN tentar segurar esse expansionismo russo, digamos assim. Isso. Essa é outra versão que eu acredito que a gente precisa contar para os nossos alunos, para que eles tenham acesso às duas versões. Né? Senão parece que eliminando os Estados Unidos, você acaba com o mal do mundo. E não é assim. Acabei de falar, né, dessa história de expansionismo da Rússia no tempo dos czares, e que a União Soviética retoma um verniz ideológico. Mas é um verniz ideológico.
né? Inclusive, a gente não pode esquecer de listar, né, o Holodomor. Né? O que foi o Holodomor? Stalin, né, disse para a Ucrânia que ele seria o celeiro de trigo do Império Soviético. E promoveu a coletivização dos campos. Coletivização não funciona. Me desculpe quem está ouvindo e acha que sim, que funciona, que é legal. Em tese, em teoria, é muito bonito. Em livros, pegar Marx, Lenin é muito bonito. Mas na vida prática não funciona. Se o negócio não é seu, da sua família, você não aplica a mesma energia. Né? A coletivização ela gera uma série de problemas, inclusive a baixa produtividade. Ainda mais coletivização com dirigismo estatal. Então, isso solapou a produção ucraniana. As estimativas apontam 4 milhões de mortes nesse período. Isso ficou conhecido como Holodomor, a coletivização forçada. Estamos aí na década de 30. Né? Exatamente. Primeira metade da década de 30. Stalin entra com essa proposta, diferentemente do Lenin, que tinha um discurso bonito, encantador, mas redundou no Stalin. Né? O socialismo, a face dele para funcionar não com eficiência, mas funcionar politicamente, precisa de um Estado autoritário. E aí Lenin não servia, passou a servir o Stalin. E ele cometeu essas atrocidades, fazendo populações migrarem, jogou de 400 a 500 mil tchetchenos na Sibéria, do Cáucaso, mandou lá para a Sibéria. Aí depois, Putin, para se tornar um líder, o que ele fez? Genocídio na Chechênia. Acabou com Grozny. E a desculpa que ele dava era o quê? Um atentado que matou 300 pessoas em Moscou, promovido pelos chechenos. Ou seja, a causa da violência de Putin foi o terrorismo que matou 300, e não 400, 500 mil pessoas deportadas para a Sibéria, lá no tempo do Stalin. Rapidamente, dentro das narrativas que a gente vê muito voltando à ordem do dia, né, Sérgio? E forte em relação a isso, é como uma espécie de desnazificação da Ucrânia, né? Porque existe, quando o senhor apontou aí o Holodomor, de 4, as estatísticas mais conservadoras foi 4 milhões, né? Existe a estatística que diz que foram 7 milhões de pessoas dizimadas de fome, né? Deixadas à morte. E, evidentemente, eles tinham o Império Soviético em cima deles, né? Segunda Guerra, Hitler usa aquele corredor ali para pressionar a União Soviética. Evidentemente, nacionalistas... O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Né? É. E aí, em razão disso, existem heróis ucranianos que a gente ouve falar por aí, que lutaram a favor dos nazistas, mas é porque eles tinham esse inimigo em comum. Exato. Certo? E o que eu vejo assim, é essa questão, a guerra de narrativas. Né? A gente vê muito isso, que uma das justificativas que o Putin usa o tempo todo é uma espécie de desnazificação da Ucrânia para salvar ele diz que os russos estão sofrendo genocídio na Ucrânia, né? Então, procede isso? Como é que... Esse é um ponto importante. O que é essa desnazificação da Ucrânia? O que foi essa nazificação da Ucrânia para que precisa agora ser desnazificada? Exato. Bom, a Ucrânia, imagine a situação, as pessoas perdendo suas terras. Né? A maioria é camponês, famílias que há gerações estavam ali naquelas terras, e aí perdem para um ditador russo. Né? E aí aquela tua questão lá no começo, né? A identidade de quem vive na Ucrânia. Quem vive no leste tem uma identidade russa, mas a maioria dos ucranianos tem identidade ucraniana. Todos esses povos são eslavos. Mas é a mesma coisa que dizer para nós aqui que italiano, francês, brasileiro, argentino são latinos. Isso não quer dizer muita coisa. Então, são latinos porque lá atrás... Né? Mas acabei de dar o exemplo fonético aí, né? Como há diferenças, né? Entre o ucraniano e o russo. Então, é óbvio, se você sofreu na mão do Império Soviético, como os ucranianos sofreram, é óbvio que eles vão olhar para o leste e ver aqueles povos russos que ali estão como traidores. Estão mais servindo a Moscou do que a própria Ucrânia. Na Geórgia, nós vimos algo muito parecido em 2008.
né? Uma situação muito parecida na Ossétia do Sul e na Abcásia, né? Então, a Rússia é hábil nisso, em usar as desculpas das minorias. Tudo bem, nesse caso, essas minorias de russos dentro da Ucrânia já estão lá há muito tempo. Diferente de outras minorias na região ali do leste europeu, que o Stalin introduziu uma visão mais estratégica e maquiavélica, né? Que é uma situação bem diferente, que são povos recentes ali, né? Esses russos dentro da Ucrânia estão há muito tempo, mas são identidades diferentes, né? A Ucrânia, ela era chamada de a Rússia de Kiev. Os cossacos, uma parte dos cossacos, os cossacos eram tipo gaúcho ou sertanejo, né? Hábeis cavaleiros e que aproveitavam a cavalaria para também lutar, né, com a arma, né? Cobriam distâncias maiores. Então os cossacos eles resistiram, foi um núcleo duro, né? Eslavo que resistiu à invasão dos tártaros. E essa resistência foi a partir de Kiev e depois a partir do Principado de Moscou. Então, se alguém fosse pela história hegemonizar alguém, teria que ser Kiev hegemonizando Moscou, e não o contrário. Né? Não, eles são todos russos. Não, eles são todos eslavos. Depois os eslavos foram se ramificando em russos, ucranianos. Então a gente tem que ter essa noção da história, né? Para não se pegar uma narrativa, né? Porque parece que a Rússia tem a verdade histórica. E eu não consigo ver essa verdade histórica nem hoje, nesse momento presente, porque a OTAN ela não é só ataque, ela é defesa. São os países do leste europeu que ou pertenciam à cortina de ferro ou eram áreas das repúblicas soviéticas, são eles que estão pedindo para entrar na OTAN. Ninguém está obrigando a entrar. E entram por quê? Porque querem se sentir seguros contra uma nova investida de Moscou. Eles já sofreram nas mãos dos czares e dos líderes soviéticos. Né? E se também nós formos para a história mais distante, nós vamos ver que também não há elementos para os russos, né, afirmarem que se trata tudo de uma grande Rússia. A Rússia branca, a pequena Rússia e a grande Rússia. Não, eram todos eslavos. Essa é a verdade histórica. Aí cabe agora a cada um julgar. Né? Tem uma fala importante na sua fala, para ser redundante, que é um binômio, né? Essa coisa do imperialismo, né? Que foi muito comum colocar na Europa, basicamente, tanto na Europa Ocidental como na Europa Oriental, e esse imperialismo conduzido por homens fortes. Né? O senhor, inclusive, batizou mesmo, deu nome aos ditadores e ainda disse quem eram. Né? Napoleão, Hitler, né? Stalin, Lenin mesmo, esse pessoal todo aí. Seria Putin isso? Né? Não seria Putin aí uma tentativa... O Putin não representaria aí, digamos, os extertores ainda da União Soviética, que já morreu, mas que se recusa a ser sepultada? É isso mesmo. Eu travei um debate recentemente com um líder aí um religioso, né? E ele gostou muito de ver os ortodoxos tendo uma proeminência política na Rússia, né? Aí eu falei para ele, pois é, mas será que essa religião é subserviente ao Estado? É isso que nós procuramos? Né? Porque me parece que isso a gente já viveu na história europeia. Os grandes imperadores usando a religião católica para dominar. Né? Então, será que a gente quer reviver isso na história? Será que isso é melhor? Por todos os erros que nós temos no Ocidente, né? Será que isso é melhor? Eu acredito que não. A história não deve voltar para trás. Né? E o Putin, ele até ontem era ateu. Era das forças de segurança que perseguiam opositores. Né? Aí se converteu agora. Não, tudo bem, é possível todo mundo se converter. Paulo se converteu. Não, exatamente, perseguidor de cristãos se converteu. Então, é possível, mas não é muito provável, né, que a pessoa faça tal mudança de pensamento também ideológica, né, nas estruturas do Estado ao qual ele servia, e voltou a se utilizar dessas estruturas através de estatais, colocando amigos, removendo inimigos, colocando amigos. Usando a imagem de Paulo, né? Se Putin se converteu,
Qual foi a estrada de Damasco dele? Que momento? Pois é, essa é uma questão, né? Eu acho que o Yeltsin, né? Foi um período que a Rússia, Gorbachev ainda, digamos assim, bem intencionado, mas o Yeltsin, a Rússia degringolou, né? E aí isso foi um prejuízo muito grande para os russos, né? Porque a qualidade de vida foi caindo. Né? Então eu imagino que a elite russa dos tempos soviéticos também tenha sofrido muito. Então, eu acho que esse foi o momento de redenção dos russos. Só que eu não acredito que a religião tenha sido a redenção, e sim um retorno da grande Rússia, o projeto imperial. Professor, pegando isso que o senhor falou, que o professor Sérgio perguntou há pouco, a gente sabe que, e aí a gente falando desse, o Sérgio falou desses estertores aí, né? Mas a gente sabe que ele é um líder diferente dos líderes ocidentais hoje. Né? E existe alguns memes aí que é como se fosse um adulto brincando num parquinho de criança com os outros líderes ocidentais que estão muito mais preocupados em sinalizar virtude do que de fato agir. E ele é muito inteligente, certo? Mas disse por aí, né, e eu tendo a acreditar nisso, que ele fala que a maior tragédia do século XX foi o fim da União Soviética. Né? O fim da União Soviética. Aí eu vejo assim, ele teve duas grandes guerras fratricidas no século XX. Milhões de pessoas morreram. Né? O que houve na China, enfim, milhões de pessoas morreram. E ele disse que o fim da União Soviética é a maior tragédia do século XX. Imagina se não fosse a OTAN, o que ia acontecer com os estados bálticos agora? Com a Polônia? O que não ia acontecer? Essa questão. Então, ele usa essa habilidade dele, e aí tem essa conversão, né? Essa conversão, e essa habilidade de jogar, digamos, eu não sei se ele joga para o público internacional, ele joga para os russos, né? De convencer as pessoas de que o que ele está fazendo salvando a Rússia ou a Europa, eu não sei como é que é esse posicionamento dele aí. Porque eu sinalizo assim com a questão interna nossa, né? Quando a economia vai bem, a reeleição dos presidentes. Sim. E quando nossa economia vai mal, não temos a reeleição. Né? Então, a Rússia, com o Putin, começou a ir bem, porque as commodities do petróleo e do gás se elevaram muito de preço. Então, ele surfou nessa onda. Ao mesmo tempo, ele deu aquilo que o cidadão russo estava já desacreditado, né, com a queda da União Soviética, ele deu esperanças. Né? Enfrentamos aqui novas tentativas de fragmentação na Chechênia, e agora vamos partir para recuperar e proteger os nossos irmãos russos que estão nos países vizinhos. Esse é o discurso. Então, isso está relacionado ao fim da União Soviética. Está relacionado. Essa é uma tese que está por aí, dizendo que ele quer recuperar os antigos caminhos soviéticos. Né? Eu não sei se ele vai querer pegar todas as repúblicas soviéticas, mas eu não tenho dúvida de que ele tem uma visão estratégica. Os antigos caminhos, abstraindo a ideologia. Agora a luta não é mais geoideológica. Exatamente. Ela deixou de ser geoideológica e assume a sua face mais brutal, que é a geopolítica pura. Interesse de Estado. Territórios, né? Que é Interesse coisa nacional. Tradicional mesmo, a origem da geopolítica. Territórios. A Rússia tem o direito de buscar territórios, porque os Estados Unidos também têm políticas imperialistas. Então nós nos defendemos desta forma. Isso convence não só o eleitor lá russo, como convence boa parte de quem não é satisfeito dentro do mundo ocidental. A esquerda, e agora, por incrível que pareça, a direita também. Direita bolsonarista, como o movimento do Putin prejudica Biden, Sim. e Biden é inimigo de Trump, Sim. então eu sou aliado de Putin. Pois é, esse jogo aí, essa briga de gato aí, que é interessante, porque o senhor falou, sinalizou essa dependência que a Europa e o mundo têm do petróleo russo. Né? E foi uma política, digamos aí, nesse caso do Biden, deliberadamente, do governo dele, sinalizar para os combustíveis, deixar de produzir combustíveis fósseis, para aquela coisa, entraram digamos, na agenda
da jovem lá norueguesa, eu acho, a Greta Thunberg, né? Aquela agenda de demonizar o combustível fóssil, né? Só que a dependência de combustíveis fósseis continua. E nesse sentido, nesses últimos meses aí, a Rússia, isso é muito bom para a Rússia, né? Foi um erro estratégico dos Estados Unidos? Como é que fica isso? Porque junto a isso, a gente percebeu também uma aposta maior na OTAN, né? Uma força para a OTAN, coisa que estava um pouco estava limitada, né? As ações da OTAN em relação à Rússia antes. Uhum. Veja, tu entrou em uma questão também que é interessante aí, né? Porque de que forma Trump tentou controlar a Rússia de Putin? Que ele comprasse um pouco mais produtos americanos, né? A mesma coisa com a China, né? Então compra um pouco mais da nossa soja. Mas veja, você vender um pouco mais de soja americana não vai reverter o seu declínio, né? Você está num setor que a margem de lucro é pequena. Nós sabemos bem que no Brasil, commodity, a margem de lucro é pequena. Às vezes tem uns picos, né? Mas depois volta a cair, né? Estruturalmente a margem é pequena. Onde é que está a maior parte do lucro? Monopólio tecnológico. Que até os outros países de alcançar naquela tecnologia, você já tem super margens de lucro. Então, os democratas, eles são mais inteligentes que os atuais republicanos. Os republicanos não souberam equacionar isso. Os democratas souberam. Biden, uma das primeiras coisas que ele fez foi visitar os europeus e falar, temos que fazer uma aliança atlântica, não sei se vocês lembram, né? Fazer uma aliança atlântica em torno da energia limpa. A China não gostou. Claro, porque metade do aço mundial é chinês. Carvão mineral. Matriz das mais sujas que tem. Isso mata a siderurgia chinesa. E via de consequência, todos os produtos que usam aço na China. Você eleva muito o custo dos chineses. Então, o que é o grande reset que o pessoal da esquerda está falando, né? O calote, né? Veja, os russos e chineses já estão se preparando há bastante tempo. Mas precisavam de um bode expiatório. Vamos culpar agora a entrada da Ucrânia na OTAN. Mas já estão se preparando há tempos, comprando ouro. A ajuda russa à Venezuela foi condicionada ao ouro das reservas do Maduro. O Maduro deu o ouro para os russos para ganhar armas. Isso que é neocolonialismo. Mas ninguém fala, né? Só é quando é no Ocidente que é neocolonialismo. A Rússia e a China fazem um neocolonialismo mais puro que existe. Pior que o americano. Porque nós somos neocolônias de fato, fornecedores apenas de matérias-primas, né? Então, além do ouro, nós estamos vendo outros movimentos agora. A Arábia Saudita acabou de anunciar que vai vender petróleo para os chineses em yuan. Sempre foi dólar a moeda das transações internacionais. O yuan está conseguindo espaço agora. Provavelmente nós não vamos ter mais a hegemonia do dólar nas próximas décadas. Vai ser uma cesta de moedas. O dólar vai ser mais uma das moedas. Ou seja, o mundo vai ser mais instável. Mas isso não é um ciclo histórico natural? Não acontece isso de tempos em tempos, né? Impérios caem, novos ascendem, e depois eles vão cair, né? As moedas, elas não são trocadas imediatamente, como o senhor já mesmo, mas são uma cesta de moeda, que é o padrão ouro. Ele só se acaba definitivamente em 71, com o calote dos Estados Unidos, né? E aí vem a supremacia de fato absoluta do dólar. Mas o dólar conviveu com a libra, né, durante um certo tempo. Isso não é uma tendência natural? Infelizmente é. Agora, nem sempre a tendência natural vai para o caminho do bem, né? Eu vou dar um exemplo assim. Quando é que nós tivemos um mundo multipolar pela última vez? Com o nazismo. Hitler, qual era o discurso do Hitler? O mesmo do Putin. Não, nós temos que enfrentar a globalização ocidental, na época inglesa. Temos que fazer as nossas empresas. Ele começou a criar empresas alemãs, incentivar as empresas alemãs para ganhar mercado e fazer alianças. Era um mundo multipolar. Você tinha, economicamente, Estados Unidos como um polo, Inglaterra como outro, Alemanha querendo o seu espaço e o Japão fechando as potências diretoras da época. Mas ali o nacionalismo era muito forte, né? E depois E nós a estamos numa estabilidade. época de internacionalismo, né?
mas com um nacionalismo efervescente aí. Como é que se explica isso? O discurso nacional era muito forte, mas as empresas alemãs queriam a mesma coisa que as empresas inglesas também queriam, mercados. No Brasil, inclusive, houve, em reação ao nazismo, quebra-quebra de empresas italianas e alemãs que atuavam aqui, né? Uma represália para afundar os nossos navios, os populares foram lá e queimaram ativos desses países, né? Então, o nacionalismo como discurso é mais característico daquela época. Embora o Putin também tenha um discurso bem nacionalista. É isso que eu estou dizendo, essa coisa está aí, é efervescente. Isso. Só que junto com isso, o discurso internacionalista é muito forte também, no sentido da antiglobalização ocidental. Eles, China e Rússia, querem nos fazer acreditar que o que eles estão propondo não é uma globalização, quando é também. Só que é uma globalização baseada politicamente em autocracias, rasgam a Constituição, matam inimigos políticos. Isso quando você tem eleição. Por causa da China, nem eleição tem. Envenenam jornalistas dentro e fora do país. Não é isso que eles fazem? E a relação deles com países como o nosso é puramente colonialista. Nós somos apenas fornecedores de matérias-primas. Nem indústria a gente pode ter. Nem de beneficiamento. Eu tenho uma questão pegando um pouco nisso que está sendo exposto agora, porque quando a gente fala, eu entendo a ideia do nazismo, entendo essa ideia de um certo nacionalismo, e até bom pontuar isso, porque às vezes as pessoas confundem, elas acham, e isso é horrível, é desumano, elas acham que o nazismo é só o extermínio de judeus. O nazismo é muito pior do que isso, ele não é só o extermínio de judeus, ele é muito pior, é o Estado total. E junto a isso, que o professor Sérgio perguntou... Que leva ao extermínio de judeus. Leva ao extermínio de judeus. E as pessoas diminuem a questão achando que é só isso. Não. Elas pegam esse aspecto desumano, né, e acham que é só isso. Ele é muito pior, ele leva a isso. Né? Então, a questão... A questão é a emergência do totalitarismo. Isso. Pois é. A gente vê isso com o Putin ou com a China, que o senhor está pontuando aí agora. É como se... Putin, a Rússia e a China é como se elas fossem a salvaguarda do globalismo, né? Pelo que eu estou entendendo, o senhor está colocando que elas fossem, a gente está segurando, a gente está defendendo o mundo do globalismo. Certo? Isso a gente pode entender que... Por exemplo, veja, o que nos interessa aqui como pessoas, habitantes do planeta Terra? Uma economia limpa ou uma economia poluente? Se a pessoa tem um compromisso consigo mesma, né, ela vai dizer que é limpa. Né? E com as gerações seguintes, né? Então, quem é que está com a verdade histórica novamente? Na época da Segunda Guerra Mundial, não tenho dúvida que o Ocidente tinha razão. Democracia contra o totalitarismo. Só que isso se perdeu para essa geração de hoje. Eles não viveram aquilo. Eles não veem os Estados Unidos como libertador. Tem gente até, inclusive, que gosta do nazismo, os jovens aí, pelas fardas, pela sociedade que era disciplinadora, que eles confundiam isso com tradicional, né? com valores, né? Que valor que tem em matar outro ser humano? Judeu, cigano, né? Que valor que tem nisso? Mas, enfim, essas pessoas não têm essa visão. E elas não estão conseguindo perceber ainda também que a matriz limpa é necessária para o planeta. Por uma série de problemas ambientais aí que estão surgindo, desde a camada de ozônio até o aquecimento global. Então, é importante a matriz limpa. E o outro lado, outra globalização chinesa e russa, é baseada em matriz suja. A única matriz limpa que eles têm ali é o gás. Mas o petróleo e o carvão, inclusive, eu não vi ninguém falando na guerra da Ucrânia que a região do Donetsk é uma bacia carbonífera riquíssima. Tem muito carvão ali. Inclusive, é a base de muitas indústrias siderúrgicas da Ucrânia. Então, é uma região, como o Vale do Ruhr foi fundamental no período das guerras mundiais, né? Entre a Alsácia-Lorena, perdão, né? Para abastecer o Ruhr, né? Agora, ali também é uma região carbonífera. Né? Então, veja que a aposta russa e chinesa é toda em matrizes sujas. Além de ser totalitárias, aposta em matrizes sujas. Então, no que pode ser melhor esse modelo? Com todos os nossos pecados. O Ocidente está interessado em matriz limpa? Eu acho que no Ocidente há essa disputa hoje entre
empresas corporativistas que estão baseadas no petróleo ainda e setores, principalmente financeiros, bancos, interessados em bancar a energia limpa, porque os lucros vão ser maiores. Eles não estão fazendo isso para salvar o planeta. Mas a gente tem que fazer a leitura e ver para essa força material da história está indo para onde e qual é a minha posição diante dela. Junto a isso que o Sérgio perguntou, mas essa mudança de uma matriz limpa, é claro que todos nós queremos uma matriz mais equilibrada ou limpa nesse sentido. Mas foi um erro, então, estratégico dos Estados Unidos, e aí eu falo deste governo que está lá, meio que impor isso, assim, dessa forma, e nesse sentido você alimentou a economia russa, você deu argumentos para que Putin agisse, ou foi um movimento natural isso, por exemplo, que a gente vê isso a partir do governo Biden, né? Essa digamos, um freio de ajuste na produção de Trump era amiguinho de Putin. Sim. Vamos ser bem sinceros, era amiguinho de Putin. Né? Como o nosso presidente hoje é amigo também de Putin. É isso. Mas eu tenho essa leitura, né, de que foi mais ou menos a Ucrânia foi a isca. Né? Vamos jogar a Ucrânia aí, nessa entra na OTAN, não entra, não entra, os russos vão se precipitar, Sim. vão cometer um erro. Só que aí do outro lado também é válido isso, essa teoria. Sim. Pode ser também que os russos também tenham visto dessa forma. Vamos aproveitar que o Ocidente está fraco, dividido, Sim. a Alemanha vai vir para o nosso lado, porque eles precisam do nosso gás, 70% do gás alemão nós que fornecemos. Então vamos pegar a Ucrânia mesmo, isolar os Estados Unidos. Se a Europa quiser nosso gás, vão ter que isolar os Estados Unidos e nós entramos no jogo. Agora, acredito mais sensatamente que o Putin ele sempre teve aí a segurança da China por detrás dele, que é a grande interessada nisso tudo. A China é a que está saindo ganhando do jogo, porque vai levar o gás e o petróleo russo. A Alemanha, se continuar com as sanções, vai consumir bem menos gás russo, então vai sobrar gás, esse gás vai para a China. E a moeda do yuan chinês está se valorizando, está entrando em novos mercados. Então a China, de novo, assim como na pandemia nós vimos, a China de novo está ganhando. Sem precisar se movimentar uma peça no tabuleiro. Não precisou. Agora, Putin, e o senhor já disse há pouco tempo, ele já vem se movimentando há um certo tempo. Né? A Crimeia em 2014 foi um ensaio, né? Que o Ocidente também ensaiou sanções, mas não levou-as à frente como deveria. Né? E ele percebeu essa fraqueza, certamente. Ele é um exímio jogador de xadrez, do xadrez político, né? Isso é preciso reconhecer. E ele vai aumentando as reservas do Banco Central russo já a partir de 2014, 2015, lentamente, já se preparando para o que veio a fazer. Isso. Né? A isca da OTAN, a Ucrânia e a OTAN entram aí como uma isca, mas para algo que Putin já estava preparado. Ele ia movimentar alguma peça no tabuleiro e ele movimentou pela Ucrânia. Né? Então, é isso que aconteceu, né? Efetivamente, para que nós não pensemos que o cara fez uma jogada assim intempestiva, avançou. Né? Vou movimentar aqui e vejo o que é que vai dar. É claro que ele não é um estadista, nem do nível de Stalin, né? Porque Stalin precisa ser bem entendido, né? Stalin era um assassino, né? Como Hitler era um assassino, mas eram estadistas, né? Eram pessoas que viam muito lá à frente, né? Cometeram os erros, né? Imensos e tudo mais, mas eram pessoas que sabiam se movimentar no tabuleiro do xadrez da política internacional. E ele sabe se movimentar, soube se movimentar. E aí, nesse sentido, em grande medida o movimento dele parece também ser motivado pela fraqueza do Ocidente. Né? Os líderes ocidentais, de um modo geral, são fracos. Né? Não tem o mesmo problema da democracia. Exatamente. O problema da democracia. E democracia é uma coisa que os russos não conviveram com ela em momento algum da história. Né? Nem pós-União Soviética. Né?
A democracia não deitou raízes ali, como não deitou raízes na China, Isso. né? No Oriente, de um modo geral, talvez no Japão, porque os Estados Unidos foram lá e bancaram. Né? Os caras foram lá e pá, é assim. Né? Mas a democracia não é uma planta que tenha conseguido sobreviver na aridez, né, das estepes russas. Né? Não conseguiu sobreviver. Né? E Putin, como eu disse, em grande medida ele olha para o Ocidente e ele percebe que não existe um xoxo ali. Né? Por que que a Segunda Guerra, né, seguiu o caminho que seguiu? Porque do lado do Ocidente tinha xoxo. Hoje ele vê o Macron. Exatamente. Ele vê o Macron. Ele não tem o Roosevelt. Ele vê o Biden. Né? Então, não tem o De Gaulle. Né? Então, os homens, os líderes efetivos do Ocidente são todos homens fracos. Homens, assim, líderes fracos, né? Porque tem mulheres no meio aí, para depois não me acusar de machista, tá falando aqui só de homens, né? Líderes homens, né? Então, os líderes ocidentais, eles são fracos. E Putin percebe isso, né? E se movimentou, né? Planejou para fazer o ataque, olhando e presumindo quais seriam as reações. E as reações nem sempre partiram dos próprios líderes, né? Partiram de corporações. Não é isso? Exato. Partiram de corporações. Eu gostei dos seus exemplos, e é isso mesmo. O Macron já sinalizou que, olha, assim que se resolver a questão da guerra, volta ao normal as nossas relações. Eu falo isso para o Putin. Né? E a Alemanha, ela é refém do gás também, então é óbvio que também ela vai rapidamente levantar sanções. Então, o que vai acontecer com isso? A mesma coisa aconteceu com a Crimeia. Ele vai pegar agora mais um bocadinho de terra, do Donetsk, e pronto. Vai deixar a Ucrânia de Kiev para o Ocidente, é a Ucrânia. Tudo com mudança do quartel de Abrantes, ninguém fez nada. Em troca, se levanta sanções, a Ucrânia não entra na OTAN, e pronto, ele vai escolher depois um próximo alvo. E assim ele vai justificando internamente essa necessidade que o russo tem de se sentir mais seguro com expansão territorial. Né? Nós vamos assim também no Ocidente. Os Estados Unidos também foi expansivo, né, territorialmente, mas isso não motivou mais as pessoas em determinado momento. As pessoas se motivavam para dar o voto se elas tinham bem-estar econômico. Né? Então a Rússia não passou por isso. A Rússia ainda está nessa fase do Estado provedor. O Estado provedor é o Estado que dá tudo, não há vida fora do Estado. Essa é a crença russa. E, infelizmente, como a implantação desse capitalismo liberal não deu muito certo na Rússia, eles voltam para o modelo antigo. Os pais fundadores da América tinham essa perspectiva. Né? O Estado existe para aquilo que as pessoas não conseguem fazer sozinhas. Aí você tem que limitar o Estado. Mas surge uma questão, é engraçado essa guerra de narrativa que o senhor falou. Eu vi um vídeo meses atrás, e era um almirante, salvo engano, alemão, que ele dizia que aí pega um pouco isso que a gente está falando, só que o final que é outro, né? Que ele disse assim, a Ucrânia é um preço que a gente tem que pagar para a Rússia, para a gente ter a Rússia contra a China. Então, nesse sentido, a Rússia seria um limite, uma força a mais que o Ocidente teria contra a China. Isso não está consubstanciado pela realidade que a gente está vendo aí, certo? Por outro lado, né, e assim, dói, por exemplo, as imagens que a gente vê da população ucraniana fugindo. Imagina, as pessoas têm uma vida e saem com uma mala, sabe? Uma mala. Então, a despeito disso, né, e respeitando todo o povo ucraniano, e aí eu queria tentar entender um pouco em relação a isso, e pegando um pouco o professor Sérgio pontuou também, o líder ucraniano, o Zelensky, né, ele contribuiu para facilitar a vida do Putin também, ele contribuiu para isso, assim, ele abriu o flanco para que o Putin conseguisse fazer isso, porque eu vejo ele muito preocupado, como se fosse um influencer digital, sabe, aquela coisa toda, mas a postura que ele teve anteriormente não contribuiu para isso, serviu para isso. A Ucrânia tem um líder fraco, a questão é essa, tem um líder fraco. O Zelensky é mais um desse rol de novos políticos, né, que a gente tem. São pessoas que não entendem da história, da tradição. Isso que o avô dele lutou contra os nazistas, né? Só que ele já foi outra profissão, já foi mais, né? Ganhou de um modo meio
redes sociais, né? A gente sabe bem os problemas disso, né? Não há vinculação orgânica dele, né, com outros grupos, né, que te dão a força. Veja, o general MacArthur, quando nos anos 50 comandou a ocupação de Taiwan, a ocupação americana de Taiwan, vencendo a guerra, se tratava de ocupar e de desenvolver aquela região, Coreia do Sul, Japão, Taiwan. O general MacArthur chamou pessoas gabaritadas, eles distribuíram a terra em Taiwan, agregaram pessoas à democracia, criaram, junto com a economia de Taiwan, criaram a democracia. Famílias proprietárias, com títulos de propriedade, sem tomar terra de ninguém. As pessoas eram indenizadas, os agregados que já moravam no campo passaram a cultivar com mais dedicação, porque a terra agora era sua. Isso movimentou a indústria de insumos, criou a indústria de Taiwan, hoje é Taiwan. Esse tipo de líder, esse tipo de inteligência de Estado, a gente não vê hoje nos Estados Unidos. A gente vê hoje são lideranças preocupadas com os 4 anos da eleição, com questões eleitorais. Os Estados Unidos não sabem mais criar democracias. Ele sabia fazer isso nos anos 50. Criou democracias. Tem até alguns filmes, que eu não vou lembrar agora o nome, passavam na sessão da tarde, quando eu era garotinho, que tinham lá um tirano lá do país do terceiro mundo dizendo: Estados Unidos, venha me invadir, porque ele sabia que viria o desenvolvimento junto. O que os Estados Unidos fez no Afeganistão? Nada. Mas os Estados Unidos também não fomentaram ditaduras nos anos 40, 50. Também. Não há um paradoxo aí, uma contradição? Sim. Mas aí é dentro daquilo, né? Você tem posturas realistas na política internacional, é a razão de Estado, desde Maquiavel, né? Então, se o seu inimigo se movimenta numa direção... Explique essas ações de Estado para os nossos... se você não se movimenta também naquela direção, isso passa a fraqueza. Então, bem ou mal, né, nós tínhamos aí uma Guerra Fria, onde um lado era o totalitarismo. E do lado da democracia era a Europa Ocidental e os Estados Unidos. Né? Então, muitas das guerras americanas, elas são com a ideia de escolher o lado que seria mais favorável à democracia. Mas como você vai fazer isso na Arábia Saudita hoje? Quem é que representa a democracia na Arábia Saudita? Não tem. Não há espaço para grupos democráticos na Arábia Saudita. Qual é a situação que você tem no Oriente Médio? Ou Irã ou Arábia Saudita. Quem é que você vai escolher? Falando em termos de realismo nas relações internacionais. O Irã, que quer ter uma bomba atômica para acabar com Israel, segundo o próprio líder, o Ahmadinejad falou isso, quer acabar com Israel assim que nós tivermos a bomba atômica. O líder iraniano, que nós chegamos até a namorar durante um certo tempo, né? E que parte da nossa esquerda esquece, né? Isso. Que o ex-presidente Lula chegou a flertar. Nós temos no Brasil, desde o regime militar, uma história que se chama pragmatismo comercial. A nossa política no Itamaraty não devemos nos envolver em questões de valores na arena internacional. Temos que ser pragmáticos. Isso é uma coisa bem de Geisel, né? Isso, é o pragmatismo responsável, que é o que a China faz. A China é agora, né? Nós não queremos nos envolver mais, nós queremos o pragmatismo. Não interessa se é democracia ou se é ditadura, nós queremos comércio. Que na verdade, essa ideia do Itamaraty, ela já está lá em semente com Jânio e com Afonso Arinos, né? Aquela política externa independente. E aí essa coisa termina não indo à frente em virtude das brigas envolvendo Estados Unidos e Irã, Estados Unidos e União Soviética, Guerra Fria. O golpe de 64. 64 vem, exatamente. E aí é um endurecimento do regime, com gás vem o processo de distensão, e aí, o Brasil precisa cuidar dos seus assuntos, né? Não tem nada que está se envolvendo nessas pendengas aí internacionais. Que é bom para o Brasil, né? Se precisar nos aproximarmos da China, da União Soviética, dos países africanos que estavam se tornando independentes, vamos nos aproximar, né? E está muito também ligado a todo o processo de distensão, de degelo, né? Como se chamava a época, dos Estados Unidos com a União Soviética e com a própria China, né? Isso. Pois é, eu queria perguntar justamente isso, porque a política norte-americana é outra, né? A gente sabe que no final dos anos 60 houve uma iminência de um conflito armado entre a China e a Rússia,
os Estados Unidos soube usar isso, né? Muito do que a China se tornou depois também foi graças a essa indução. 70% do capital estrangeiro investido na China era americano. Pois é. Então é como se eles tivessem criado esse monstro que hoje assombra eles, né? Foi necessário aquele momento. China e Rússia, estrategicamente, não romperam. Isso. Não romperam. Existem livros bons, que tem um livro que é chamado como A Mais Fria das Guerras. Né? A Mais Fria das Guerras. Foi esse... Chegou a ter algo em torno de milhões de homens ali na fronteira. O comunismo avançava, inclusive, na Europa Ocidental. Isso. Partido Comunista Italiano, Partido Comunista Francês, aqui na América do Sul. Então, o mundo correu o risco de ver a democracia esmagada. A razão de Estado, como o professor Sérgio colocou ainda há pouco, ela tende, às vezes, cometer esse aí pelo realismo. Isso. Então, você tem um cenário no Oriente Médio lá, né? Irã de um lado, a Arábia Saudita de outro. Você vai escolher o lado da Arábia Saudita, se você for realista, e tiver por detrás uma visão com ideias, com valores. Eu me lembro bem de um diálogo. Me recordo que era o secretário de Estado dos Estados Unidos nos anos 40, ali nos anos 40, e alguém chega para ele e diz: olha, mas o Trujillo, né, na República Dominicana, né, o Trujillo é um filho da puta. Isso mas ele é o nosso filho da puta. É isso. As razões de Estado aí preponderam, né? O cara é nosso. Né? Por que é que nós vamos deixar lá o Léo? Exatamente. Agora, justiça seja feita aos Estados Unidos e Europa Ocidental. Eles procuram lastrear sempre que possível o comércio a preceitos de valores. Que é uma postura que nós não vemos na China, não vemos na Rússia e não vemos nem no Brasil. É verdade. Né? Você citou aí desde o Jango, uma interrupção ali, que passamos para o lado ocidental, né? Mas depois já voltamos para o pragmatismo responsável, que vem até hoje. O atual governo, que parecia que ia romper com isso, resgatou agora. Né? Então, nós temos a mesma visão, quer dizer, é muito cômodo, né? Você ficar defendendo a democracia para o mundo, que é melhor, mas na hora de contribuir, você não. O que me interessa é o comércio, não importa com quem. É muito cômodo. Né? Mas os Estados Unidos faziam. Mas sempre tem um contexto. Sempre tem um contexto. Se houver um governo democrático, eu não conheço nenhum caso de democracia que tenha sido atacada pelos Estados Unidos. Há um respeito pelas posições da democracia, né? O povo escolheu um processo limpo, né? Não conheço nenhum caso. Isso não quer dizer que toda ação externa americana seja legítima, não estou dizendo isso. E o senhor não acha? Eu não, pelo que eu li a respeito, eu não consigo imaginar uma intervenção americana direta aqui, né? Houve um apoio, como há em qualquer país do mundo, qualquer movimento que queira tomar o poder, a primeira coisa que ele faz é ir na embaixada americana para perguntar o que eles acham, para dizer lá, né? Olha, eles estão a favor ou eles estão contra. E aí é o que a gente estava falando, né? Era a Guerra Fria, havia o mundo bipolar. Havia duas posições ideológicas. Então, é claro que os Estados Unidos iam apoiar o movimento no sentido contrário ao totalitarismo, né? Agora, muita coisa foi a Operação Brother Sun, muita coisa se inventou aí, né? Pois é, a gente falou de democracia, falamos há uns minutos atrás, e aí a gente tem esses nossos valores ocidentais. A democracia é cara, apesar das pessoas muitas das pessoas não conseguirem entender de fato os valores que estão por trás disso. A democracia é cara para a gente. Né? A gente percebe que chineses, russos, eles falam da democracia meramente como algo instrumental. Então, há possibilidade, é só um questionamento, há possibilidade de nós estarmos julgando essa realidade, esse contexto geopolítico aí, com as lentes equivocadas para a situação, digamos assim, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, no contexto da Ucrânia, a gente pode dizer que os mais jovens têm esse apreço maior para entrar na comunidade europeia, mas os mais antigos não tanto, né? A gente pode dizer que a gente julgando do lado de cá, a gente talvez esteja julgando com os olhos certos ou os olhos equivocados. Cara, quem diga que o problema é que, olha, eu vou levar a democracia para vocês, eu não quero isso aqui, certo? Então, será que nossas lentes são as lentes adequadas mesmo, sabe? No caso do Afeganistão, os Estados Unidos não souberam o que fazer, porque era uma estrutura tribal,
ele não conseguiu desenvolver economicamente o Afeganistão. Então, todas aquelas liberdades que os americanos introduziram, como para as mulheres, elas agora se perderam, porque o Talibã voltou ao poder, né? Agora, os Estados Unidos, ele poderia cair numa visão realista. Então, dizer, a gente não sabe mais fazer democracia, ou o mundo não está mais preparado para isso, enfim, vamos cair agora só no realismo. Só que aí você perde a força moral da história. Você se equivale totalmente daí aos seus adversários, que é o que acusam os Estados Unidos hoje de fazer, né? Não, nós estamos agindo dessa forma porque vocês americanos fazem exatamente dessa forma. Ok, o realismo existe, né? E cabe cada um julgar. Só que sempre foi acompanhado nos Estados Unidos de uma visão idealista. Primeiro, os Estados Unidos não queriam se envolver em conflito, era o isolacionismo. Aí depois, com Wilson, foi criada a Sociedade das Nações, né? Ou seja, sempre uma preocupação de o que funcionou nos Estados Unidos, o contrato, que até hoje não funciona no Brasil, o contrato, né? Levar isso para o cenário internacional. Contrato e democracia. Contrato e democracia. Respeitar o contrato e a democracia. Então, há uma preocupação americana em fazer isso. Há uma preocupação dos países da Europa Ocidental em fazer isso. O que parece que agora há uma mudança é no sentido de ela não é mais como era nos anos 50, onde isso significava você elevar as pessoas ao título de proprietários. Sim. Lembrando a Constituição americana. Por que é nós, o povo? Porque os imigrantes ganhavam terras, iam colonizando, ganhando terra, e eles escreveram a Constituição. E aí não era o Estado, eram eles fazendo a América. Nós, o povo. O que os Estados Unidos tentou replicar em Taiwan? Esse modelo. Nós, o povo. Só que no Afeganistão não deu, ou porque não tinha lideranças, é uma tese que surgiu aqui, que é possível, né? Enfim, não conseguiu. Então, agora, onde é que está a busca de fazer as pessoas comprarem essa ideia? Porque democracia, de fato, é melhor. Eu acredito nisso, né? Mas as pessoas precisam ter dados empíricos para ver isso. Melhora na sua vida, né? Só votar não basta. As pessoas querem progresso. Como você vai fazer isso? Bom, direitos humanos. Incorporar as minorias. Os LGBTs, um papel mais relevante para as mulheres. Então, essa é uma agenda tipicamente euro-americana. Você não vê isso na Rússia. Você não vê isso em Cuba. Você não vê isso em Venezuela, China. Isso é uma agenda nossa. Só que aí entra aquilo, né? Dentro do Ocidente, aquele pessoal mais tradicional não quer a emergência dos LGBT, a emergência da mulher. Então, isso já tem problemas internos. Tem problemas internos. Então, como equacionar isso é a questão. Professor, os falcões, né, para ficar aqui na terminologia norte-americana, apontam que, com a assinatura do Memorando de Budapeste em 94, né, Belarus, né, Cazaquistão, Ucrânia, O Conselho de Segurança, exatamente. o Conselho de Segurança e mais a Ucrânia. Isso. Que a Ucrânia abriu mão do seu arsenal nuclear e isso a fragilizou, né? Há justificativa, de fato, para isso? Bom, esse Se a Ucrânia armamento... tivesse esse arsenal nuclear, Aham. seria um impeditivo para a Rússia? Se ela tivesse bomba atômica, com certeza a Rússia não teria atacado, né? Só que a gente pode olhar assim e pensar, poxa vida, por que então devolveram as bombas atômicas? Né? Porque eles não tinham a operacionalidade das bombas. Elas eram... É igual a Grã-Bretanha, né? O Reino Unido, né? Da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. Reino Unido. Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte e Inglaterra. Mas quem é que tem a bomba atômica? É o Reino Unido? Não. É a Inglaterra. É ela que tem os códigos. É ela que tem a capacidade operativa. O arsenal nuclear inglês está em todo o Reino Unido. Mas quem tem, de fato, a Quem bomba sabe dirigir o carro é a Inglaterra. Os outros não vão conseguir disparar o míssil balístico com a bomba sem os códigos de acesso e sem o saber fazer. A União Soviética fez a mesma coisa. Quem é que tinha a bomba atômica? A Rússia.
não os outros países. Então, a Ucrânia tinha no seu território arsenal nuclear, mas não tinha capacidade de lançá-lo, os códigos. Capacidade operacional. Na prática, ela só devolveu o que ela não podia usar. E aí a traição, né? Porque isso foi dito pelos russos, né? Com a fiança do Conselho de Segurança todinho, inclusive a China, de que se fosse assinado esse tratado, a Ucrânia devolvesse o arsenal nuclear, ela teria sua soberania respeitada. Em 2014 já perdeu a Crimeia e agora estamos vendo aí o que E tá mesmo em acontecendo. 97, né, também Rússia, gás. exatamente, a Rússia pressiona a Ucrânia para não se aproximar de forma alguma da OTAN, né? Em 97, você tem 2 décadas aí para trás, né, já estava lá o facão, a espada da Rússia descendo sobre a Ucrânia. Opa, pera, eu respeito sua soberania, porém, nada de proximidade com a OTAN. Se não cortamos o gás de vocês, no inverno vocês vão sofrer. Vamos morrer de É frio. isso. Esse gasoduto que a Alemanha construiu, agora é o segundo, né? Lá pelo Báltico, né? Para chegar até a Alemanha, ele vai para o fundo do oceano, um custo muito maior, mas tudo para não passar pelos países ali da Europa Central e do Leste e não ficar refém deles. Né? Porque aí também é dos dois lados, um fica refém do outro, né? Se você tem um gasoduto, você pode fechar o seu gasoduto, ou quem tem o gás pode fechar também. Então, a Rússia fez isso aí. E confiou nisso, para a Alemanha ficar do seu lado. Isso que não deu certo, né? Agora. Do ponto de vista da razão de Estado, digamos lá, ou como a gente queira expandir isso, existe estrategicamente mesmo, não para pensar do ponto de vista econômico, mas existem os motivos econômicos e os motivos estratégicos. A gente poderia dizer que é viável para o Putin continuar tentando expandir a Rússia, fazer com que ela avance mais para esses outros países que antes fizeram parte da União Soviética. É viável isso? A curto prazo, não vejo como possível isso, né? Não precisa a gente ir muito longe, precisa ter um conhecimento muito específico disso, mas a médio e longo prazo é viável para eles isso? O custo não seria uma coisa imensa? Como é que a gente pode ver isso? Pois é, eu acho que o custo será imenso se ele tentar ir na direção da Europa, porque agora só ficou a OTAN. A Bielorrússia não está na OTAN, mas a Bielorrússia é aliada da Rússia, né? Então, ali não tem problema, né? Nós temos ali ainda a Suécia e a Finlândia, que não são membros da OTAN. Então, ali seria um caminho. Desculpa, mas eles já apontaram que a posição adequada da Ucrânia seria uma posição tipo Suécia ou Áustria, neutralidade. Pegando esse caminho que você está Isso. levando aí. Agora, mesmo a Suécia e a Finlândia andaram prometendo enviar recursos para a Ucrânia. Isso descontentou Moscou e eles ameaçaram. Sim. Se vocês não pararem com isso, vocês são os próximos. Né? Agora, ou seja, o país da OTAN eles não vão invadir, porque aí é demais. Tá? Felizmente, né, nós não entramos numa terceira guerra mundial até hoje, porque sempre um lado recuou. Então, nesse aspecto é verdade. Em 62, na crise dos mísseis cubanos, Khrushchev recuou. Porque se ele não tirasse os mísseis, tinha dado a terceira guerra mundial. Né? Ali o princípio da autodeterminação dos povos, os Estados Unidos mandou para a cucuia. Né? Ele não tem autodeterminação, não. Aqui é nosso quintal e vamos invadir, que é o que eles estão alegando hoje, né, para fazer o mesmo. E ali já foi reconhecido na guerra, né, que o continente americano era a área de influência. O Mare Nostrum, o Caribe é o Mare Nostrum americano. É o Mediterrâneo americano. O que pode se dizer aí, mas aí eu estaria forçando a barra, mas dizer, não, mas Cuba não é uma democracia. Então, a decisão de Cuba de ter um arsenal nuclear, ela foi de um Estado totalitário. Então, não é a mesma coisa que é na Ucrânia hoje. A Ucrânia hoje é uma democracia, ela tem o direito de escolher se ela quer a OTAN ou se quer a da Rússia. Se a Rússia não está feliz com a expansão da OTAN, que faça o seu bloco. Aí você está reagindo na mesma faixa de... Né? Como era o Pacto de Varsóvia? Por que eles não fazem? Porque eles não têm competência para isso. Eles tentaram criar a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, um bloco econômico. O que aconteceu? Todo mundo foi saindo e pedindo para entrar na União Europeia.
Por que que esses países ali do leste europeu cresceram mais que a Ucrânia? Porque entraram na União Europeia. Entraram na União Europeia, ganharam indústrias, principalmente alemãs, e que cresceram mais, se modernizaram, né? A Ucrânia não entrou ainda, por conta dessa. De novo, a culpa dos Estados Unidos ou da Rússia que fica dizendo não, aqui não, Não, nela vocês não mexam, porque é estratégia. Hitler usou um dos caminhos para atacar a Rússia, um dos caminhos é pela Ucrânia. Um foi pela Polônia, Estados Bálticos, pelo norte, outro foi pelo centro, pela Bielorrússia, e o outro foi pelo sul, Ucrânia. Né? Então, por isso que a Ucrânia é interessante para a Rússia. Né? E o Ocidente respeitou isso. Ele foi tentando garantir para a Ucrânia liberdade, sabe? Com a OTAN, porque se não tem segurança, como é que você vai ter liberdade? Quem é que vai investir num país que pode ser invadido pela Rússia a qualquer momento? Então você tem que ter segurança. Né? Então, eu vejo o contrário. Para mim, é a Rússia fazendo essa pressão o tempo todo na Ucrânia, desde 2007, 2009, com gás, que leva a essa tragédia que nós temos hoje na Ucrânia. São eles que provocam isso. Porque se tivessem respeitado a autodeterminação dos povos, a Ucrânia já estaria no mesmo patamar que os outros países do leste europeu estão, de desenvolvimento. Outra área onde a Rússia pode invadir com menos custo, Ásia Central. Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão. Ali ninguém vai comprar briga. A Alemanha não vai comprar briga pelo Quirguistão, os Estados Unidos não vai comprar briga pelo Quirguistão. Mas é que o Putin não está só isso, né? Não é só o território. Ele pensou, eu quero um território, um carvão, siderurgia, que é estratégico para o Mar Negro, para aumentar meu poder no Mar Negro. Agora, os países não são bobos. Né? Eu falei da OTAN, como ela percebe esses ditadores que tentam tomar conta da Europa já há um bom tempo, né? Os europeus já perceberam isso há um bom tempo, por isso que a OTAN surgiu. A Turquia sabe que ela também está num corredor estratégico, o Estreito de Bósforo e Dardanelos. Então, esses aspectos todos não estão sendo ditos hoje nas análises, sabe? Acho que é importante ver isso, que há mais de um interesse do Putin na Ucrânia. Ele não é só resgatar a antiga União Soviética. Sim, sim. Ela é um corredor estratégico, ela tem oleodutos, ela é estratégico para as armas também, ela tem carvão, ela tem indústria. Soma tudo isso, é muita tentação. Então, a mensagem que ele vende é uma, mas de fato porque eu vejo muitos pronunciamentos que a gente tem acesso aí e alega, isso que o senhor tem colocado o tempo todinho, o imperialismo norte-americano e da OTAN, o tempo todo. Alguns, eu já vi alguns analistas falarem que, beleza, ele está fazendo essa guerra ali, dizem que não é uma guerra de tomar o território, né? Mas ele está fazendo isso ali, no final das contas, faz essa birra toda sobre o peso de vidas humanas que estão sendo perdidas, e depois, beleza, ele fica com aquela parte de Donetsk, né? E vocês com Kiev aí, vocês podem entrar para a União Europeia, mas pelo menos na OTAN vocês não entram. Então é como se fosse como o professor Sérgio falou, um jogo de xadrez mesmo. É o budinho assim dividido dos dois lados, né? Eu vejo o que o Putin alega, né? A defesa das minorias russas e enfrentar o imperialismo americano. É tudo que as pessoas querem ouvir, né? Que bacana, isso é democracia. As pessoas acham que isso, né, o público acha que é isso. E mesmo intelectuais estão sendo enganados nesse processo, achando que isso realmente é melhor. As ordens mundiais geralmente se formam após os conflitos, né? No caso, a transição da era moderna para a era contemporânea, né? Com as guerras napoleônicas e o Congresso de Viena. Né? E aí o mundo se forma multipolar, né, ali de 15 até a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é a crise do sistema erguido em Viena. Né? Dos impérios. Exatamente, dos impérios, exatamente, perfeito. E ficamos aí entre a Primeira e a Segunda Guerra mundiais, né? Meio num limbo, porque a Sociedade das Nações não tem poder efetivo de conseguir poder de polícia, né, no mundo, em grande medida porque os Estados Unidos dela não vão participar, né?
Tanto que, de um modo geral, vários estudiosos alegam que a Segunda Guerra Mundial nada mais foi do que uma sequência da Primeira. Elas seriam a mesma guerra, né? Uma continuação da Primeira Guerra. Ao final da Segunda Guerra Mundial, uma nova ordem mundial surge, né? Com esse mundo bipolar, né? Estados Unidos e União Soviética, né? A Guerra Fria, né? E se afigurava que uma nova ordem mundial surgiu com o fim da União Soviética, né? Novamente com a criação de um mundo multipolar, né? Sem fronteiras. Sem fronteiras, exatamente. Que é a concretização da globalização, né? O mundo global. E aí vem este conflito, né? Regional, mas com repercussões no mundo todo, em virtude, inclusive, do globalismo, né? Porque as economias são todas interdependentes, né? Há uma nova ordem mundial surgindo aí em semente, né? E o senhor, para mim, já fala, ao longo de sua fala, já deixa entrever isso aí. Olha, a China, né? A moeda chinesa, tá aí uma cesta de moedas, né? Isso é típico de uma construção de uma nova ordem, né? Em que o poder de um império único não é mais vigente sozinho, né? Ele vai ter um contraponto, né? É isso que está acontecendo. Nós temos uma situação, de fato, hoje, no campo econômico, que é multipolar. Né? Você tem na Ásia, o Japão, China, depois Coreia do Sul, outros atores, né? Você tem a União Europeia e você tem os Estados Unidos. Então, o mundo já é multipolar na economia. Mas na geopolítica ele ainda é unipolar. Então, a China e a Rússia estão se coligando para tentar um espaço ou, então, reconstruir totalmente. Se vai ser pela via da guerra, reconstrução total da ordem mundial, ou se vai ser uma negociação para conseguir um espaço maior, a gente não sabe. Né? Isso está em aberto. Mas os períodos multipolares, ao contrário do que a gente pensa aqui no Brasil, que legal, vamos ter multipolar, o Brasil vai se dar bem. Nós nunca fomos polo e não seremos ainda polo nessa nova ordem também. Nós estaremos dentro de áreas de influência. Então, o mundo multipolar, na prática, nós vimos pelas experiências aí do Napoleão até hoje, eles são mais instáveis. Eles são mais suscetíveis a guerras de grande porte. Basta ver a Segunda Guerra Mundial. A primeira já é o pré-anúncio. Tem uma pausa. Esse sistema multipolar se reforça no período entre guerras. A competição entre corporações e estados, ela se acirra. Muito. E isso leva à Segunda Guerra Mundial. Isso leva às crises econômicas, né? As de pequeno alcance, depois a de grande, com a quebra da Bolsa em 29, né? A depressão, tudo isso aí. Exato. E a saída sempre é reforçar as suas corporações. Cada potência faz isso. A Alemanha reforçava as suas corporações, o Japão as suas, os Estados Unidos as suas. O keynesianismo marca isso. O fim do aquele liberalismo do livre mercado, e o Estado passa a socorrer a sua economia, né? Um acirramento do nacionalismo. Do nacionalismo. Professor, Isso gera instabilidade política. Junto a esse tema, uma outra abordagem do globalismo, seria essa pegada eurasiática, aí, né? Rússia, China, um bloco islâmico, né? E um bloco, digamos, dos metacapitalistas. Certo. Você vê essas grandes corporações e a gente até consegue fazer um pouco dessa leitura que muitas das sanções que são feitas à Rússia são sanções de corporações, certo? Neste novo cenário, quando a gente fala em globalismo nesse sentido, né, que teria uma pegada, uma separação do que é a globalização econômica, né? Como é que fica essa relação aí, sabe? Esse cenário geopolítico, né? Porque eu poderia fazer uma leitura que esse globalismo seria uma ascensão, digamos, desses metacapitalistas acima de... Porque o nacionalismo, os estados, no certo sentido, representam um limite, em muitos casos, moral
ao anseio, digamos, dessas grandes corporações, certo? E quando você pensa numa realidade cosmopolita, bonita, de paz, que todos podemos viver num mundo pacífico, isso é bonito, né? Mas a gente nunca sabe isso do ponto de vista prático. Mas como é que fica essa relação, digamos, dessas mega corporações com estados nacionais fortes, digamos, como China, como Rússia? Como é que ficam os Estados Unidos nessa relação? A gente pode discutir isso de fato, assim, existe... Se a gente for assim de uma forma mais pura, né, como o Olavo de Carvalho propõe na análise geopolítica dele, né, dos globalistas, os islamitas e o bloco ocidental, né, o chinês, o russo, né, sim. o outro bloco, a gente perde um pouco na capacidade de enxergar o alcance global atual das corporações. Elas não são mais ocidentais. Elas não são mais americanas, como era no período entre guerras. Elas são globais. E elas estão, inclusive, na China. Né? Só que na China, elas têm algo muito perigoso. Né? Nós aqui temos o CAD no Brasil, que não funciona, mas se um dia entrar um governante que decida fazer funcionar, as corporações vão começar a ter prejuízo. Vai ter que ter concorrência, que é o que não tem hoje. Hoje nós temos acordos aqui de mercado. São 3, 4 empresas em cada setor controlando o mercado. Né? O CAD deveria evitar isso. Quem leu autores liberais como von Mises, Friedrich Hayek, eles eram contra as corporações. Isso é um atentado contra a democracia. Isso acaba com a concorrência. Né? Mata a liberdade. Mata a liberdade. Quem manda são as corporações que elas financiam. Elas dominam a mídia, financiam as campanhas políticas em troca de mercado, de monopólio de mercado. Isso é péssimo. Bom, mas enfim, elas dominaram o Ocidente. Não são mais hoje americanos. O Estado americano hoje não tem mais o poder que ele tinha antes. Tem algum poder, mas não tem o que tinha antes. A China, estão ganhando muito dinheiro na China. Muito. Só que o Partido Comunista Chinês já colocou como meta que em algum momento eles vão tomar o controle. Então, as corporações devem estar pensando, vamos indo ganhar dinheiro, vamos indo ganhar dinheiro, vamos indo ganhar dinheiro. Só que não sai. É aquela coisa seduzido pelo dinheiro, né? Que é o objetivo de toda a corporação, é maximizar o ganho. Se elas continuam ganhando, para que eu vou sair? Então, elas continuam lá. Se percebesse o perigo, já teriam saído. Né? O Kissinger, Henry Kissinger, secretário de 3 presidentes, né? Secretário de Estado de Assuntos de Relações Internacionais de 3 presidentes nos Estados Unidos. Ele disse, vamos injetar economia capitalista na China que ela vai se democratizar. Não está acontecendo. É que nem a Rússia. Você falou da Rússia. Os oligarcas ganharam poder, que são os caras da antiga ordem soviética, e não trouxe mais democracia. Então, esse é um risco, porque as corporações não têm essa capacidade hoje. A expansão econômica de hoje não é igual à expansão econômica das terras para os imigrantes. Né? É outro tipo de expansão econômica, uma expansão econômica corporativa, e ela é seletiva. Então, isso não tem mais... não tem mais uma associação desse sistema com o Estado. Minha pergunta é por aí. Eles são... Quando você fala em globalismo, são esses agentes. Nós temos aí 180 superentidades que controlam 40% das multinacionais. 40% da economia global está na mão de 180 superentidades. Quem são essas superentidades? São bancos, a maioria. Você vai ver lá nesses bancos quem são os acionistas: Rockefeller, Rothschild, Soros. Os nomes das famílias vão se repetindo. E aí entra uma outra família local, tal. Mas veja como é coisa restrita. Então, o Soros perde posição na Hungria, mas reforça na China. Então, eles ficam nesse jogo, né? Agora, eu acho que eles estão brincando com fogo, né? A China. Pois é, em algum momento essa coisa aí... Eles podem querer decidir, agora vamos nacionalizar tudo, como o Putin falou com o McDonald's agora, né? Vai criar um McDonald's chinês, vamos ver se vai ter o mesmo gosto. Né? A $150 agora, um sanduíche lá em Moscou.
São os últimos, né? É. Aí estão pagando fortunas para comer Uma foto de um fogão acorrentado lá no McDonald's. É isso aí, é o mundo novo, né? As pessoas querem isso, né? Querem o McDonald's, então você tem que dar a elas. Se vai ser uma estatal, um oligarca, ou se vai ser o McDonald's, aí está em aberto. Mas o jogo é esse. Os islâmicos são os que mais têm se mantido fiéis à sua tradição. Puros, digamos. Porque ainda tem aquela estrutura tribal, de clãs, então ainda a economia é controlada. Ele não entra qualquer empresa, não é, vou chegar lá e vou abrir uma Playboy. Não. Tem limites lá no mundo árabe, né? No mundo islâmico em geral, né? Então eles ainda mantêm a estrutura controlada. Nem as multinacionais do petróleo gostaram muito, nacionalizaram, né? Nacionalizaram, então eles conseguem, o Estado, ele ao nacionalizar o petróleo, ele englobou os clãs. Mas a estrutura econômica local continua sendo de clãs. Então eles estão conseguindo ainda se manter. Claro que a modernidade chega também, mas ainda estão conseguindo ficar um pouco fora da ordem corporativa. Né? E o Brasil? Onde vai o Brasil? Eu não vou falar um palavrão aqui, mas Pode falar. o Brasil me lembra prostituta. E nada contra as prostitutas, eu acho que até deveria ser uma profissão legalizada. Né? Mas é uma das mais antigas do mundo, né? Então as pessoas procuram, tem a demanda, para que essa hipocrisia? Mas por isso eu estou justificando porque eu estou usando o exemplo da prostituta. A prostituta não faz acepção de pessoas. Se o cliente tem dinheiro, ela negocia. Né? O Brasil é a mesma coisa. Então, tem muitos mapas que colocam, eu trouxe aqui alguns, né, que colocam sempre o Brasil como o bloco americano. O Brasil está na pista. O Brasil é o bloco americano. Só que nós vendemos para os europeus, para os chineses, para os russos, quem quiser, a gente dá petróleo, minério de ferro. Vem aqui que tem. Não é isso? Esse é o Brasil. Mas aí, pegando um pouco o que está sendo discutido, a nova ordem mundial, então, ela não está dada, definida. Então, tem digamos, uma disputa aí. Isso. E o Brasil seria um player nessa disputa ou ele serviria a alguém? Né? Nós continuamos colônia aí. Eu acho que nós, pelo pragmatismo comercial, que é a nossa visão lá desde Jango até hoje, né? Política externa independente até hoje, nós vamos, gado, por exemplo, nós não vamos desmatar a Amazônia para poder continuar vendendo carne para o mercado europeu e americano. Carne verde, que eles chamam, né? Que não é de áreas desmatadas. E, ao mesmo tempo, nós vamos vender minério de ferro para a China. Que sabemos que eles vão poluir na China usando carvão. Mas vamos vender também. O Brasil vai vender para todo mundo. Pagou, levou. É isso. Bem, nós já vamos aí com em torno de 1 hora de conversa, mais ou menos. Né? Fica aí microfones e a câmera aí aberta para o professor Edu despedir. Já adiantamos e agradecemos a presença dele aqui. Né? Instrutivo, didático, conversa, né? E uma outra oportunidade o senhor virá para conversar sobre outros assuntos. Os microfones e a câmera é aberta para o senhor poder fazer as suas considerações finais. Agradeço ao Sérgio de Trindade, ao Luiz também, né? Estamos sempre à disposição aqui, né? Os meus assuntos são ligados à geopolítica, né? A gente é lembrado mais quando tem uma guerra, né? É natural. Mas o senhor virá aqui no momento de paz. Então, eu só quero dizer assim para o telespectador, né? Que não quero eximir os Estados Unidos de suas culpas históricas, como deve ter passado na minha fala, né? Eu acho que os Estados Unidos têm uma série de políticas equivocadas e elas são cada vez mais equivocadas. Citei algumas, né? Não conseguiram levar desenvolvimento econômico para o Afeganistão, voltaram os talibãs ao poder. Né? Então, os Estados Unidos de hoje é um país com sérios problemas, inclusive na sua democracia. Né? Mas a gente tem que ser realista e olhar as alternativas que estão postas na mesa hoje. Eu não consigo ver numa aliança sino-chinesa, né? Sino-russa, perdão, ou só russa, só chinesa, algo melhor. Infelizmente, o que parece que vem daí é algo pior. Né?
na questão dos respeitos às minorias, por exemplo, né? Eu acho que essa é uma agenda propositiva ainda do Ocidente. Por isso que eu acho que nós não completamos nossa missão histórica enquanto ocidentais, de incorporar as mulheres ao mercado de trabalho. Não é o mundo islâmico que vai fazer isso, né? Somos nós que vamos ensinar o mundo islâmico a fazer isso. Né? Porque as mulheres de lá vão perceber, não, olha lá, ó, é possível, eu posso almejar algo mais, né? Um outro papel na minha família. Né? Isso não quer dizer que eu vou desestruturar a família, como alguns aventam, né? A questão das minorias, né? Eu posso ser religioso, mas aprender a respeitar a pessoa que tem uma opção LGBT. De novo, a Rússia não está fazendo isso, a China não faz isso. O Ocidente está mostrando como se faz. Isso não quer dizer que todo mundo vai ter um filho gay. Não é? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você respeitar a pessoa pelo que ela optou de orientação sexual, isso, de novo, é uma bandeira ocidental. Agora, o Ocidente está se descuidando naquilo que é mais precioso, que é a democracia, ensinar para as novas gerações a importância disso. Né? A democracia. Sem democracia, nós não teríamos essa nova agenda de inclusão social. Não teríamos. É com a democracia que nós temos. Basta ver os estados totalitários. As agendas são totalmente diferentes. Meio ambiente. Se nós valorizamos isso, parece que todos os jovens hoje são muito sensíveis à causa ambiental. De novo, quem é que está trazendo esse componente? O Ocidente. Né? Então, poderia não ser o Ocidente, né? O Ocidente poderia continuar com petróleo, com carvão, mas não, é o Ocidente. Se é acidente histórico ou não, é outra discussão, esse aspecto. Mas eu acho que tudo isso é muito importante. Isso são conquistas ocidentais. Se a gente não fala isso, as pessoas, a nova geração não aprende. E aí cai no canto da sereia, do Putin, da China. E começa a ver libertadores onde não há libertadores, onde há líderes tirânicos. Então essa é a mensagem final aí aos ouvintes e agradeço muito aí ao convite. Agradeço sempre também a presença do Luiz Roberto. Eu que agradeço. Né? Aqui na entrevista com o professor Edu Albuquerque, professor do Departamento de Geografia da UFRN, e convidamos a todos para que assistam ao programa, que vale a pena. Internautas, até a próxima. Beleza.